Isso não vai ser um cover da música, mas... Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Mas como é que é o resto? Não lembro. Tão grandes, imaginar. Oi pessoal, eu sou a Leandra. Eu sou a Fernanda. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os sonhos de Deus pra nós, os sonhos de Deus pra nossa vida. E a gente quer começar falando desse assunto, falando sobre as provações. É bom lembrar também que a aprovação, ela é diferente da tentação. A aprovação, ela é imposta por Deus, e a tentação, ela nos remete ao pecado. Então ela vem do diabo. É que às vezes a gente tem que passar por esses momentos, porque eles vão servir para um crescimento espiritual. Então são momentos de sofrimento, momentos de dor que às vezes são colocados por Deus, e está escrito nos planos de Deus isso para nós, porque vai aumentar a nossa fé, vai aumentar o nosso amor por Ele. Disso, o sofrimento ele deve ser encarado por nós como uma graça, como uma oportunidade da gente se aproximar de Deus, de amar Ele mais, de entender mais o sofrimento que Ele também passou. Porque Ele veio ao mundo para nos mostrar que a glória só vem pela cruz. Muitas pessoas perguntam, né? Por que Deus deixa a gente sofrer? Por que Ele não faz nada? E na verdade Ele faz, porque Ele tá focado em nos levar para o céu. Ele poderia muito bem, sim, agir e fazer com que a gente não sentisse dor e curar a gente daquilo, mas o objetivo dele é muito maior. E com esse objetivo maior, a gente deve abraçar esse sofrimento. Deus é como um médico que sabe que naquele momento aquela injeção vai doer na pessoa, mas que ela vai trazer um medicamento que vai levar ela a uma cura. E vocês podem reparar que muitas vezes no nosso dia a dia a gente passa por dificuldades ou algumas coisas e a gente fala, poxa Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Ou por que tá acontecendo isso? A gente costuma reclamar das coisas, mas às vezes falta a gente se colocar mesmo em oração e pensar, nossa, o que Deus quer pra mim? Porque às vezes a gente planeja demais, a gente sonha demais com algumas coisas, e muitas vezes a gente simplesmente deixa Deus de lado e esquece de colocar Deus no nosso dia a dia, e em cada coisa que a gente for fazer. Se Ele estiver junto da gente, as nossas decisões vão se basear nele, e Ele vai transformando a nossa vida. Ele tem que conduzir a nossa vida. Que a gente fica sonhando e querendo muita coisa e a gente esquece de deixar um pouco nas mãos dele e de escutar um pouco o que ele sonha pra gente. É muito bonita essa atitude de se abrir e se colocar. Deus, o que tu quer de mim? O que tu tá sonhando pra mim? Porque ele enxerga muito além. A gente fica com os nossos planos e a gente nem enxerga o quão toscos eles podem ser, sabe? A gente fica tipo, não, mas eu quero muito isso aqui. E Deus fica tipo, calma aí, querida, tu pode ter muito mais se tu esperar. Tenha paciência, sabe? Deus não tá aqui pra brincar com a gente, sabe? Ele não tá jogando The Sims e nos usando como os personagens dele ali pra se divertir. Ele tem um plano, ele tem um propósito e ele não tá brincando com o nosso coração. Se aquelas coisas estão acontecendo, são por um motivo. A gente tem que lembrar sempre disso, sabe? E a gente pode lembrar também que o medo, ele é humano. Então, às vezes, a gente costuma errar, né? É normal a gente errar, é normal a gente sentir medo, a gente sentir receio das coisas. Mas a gente tem que se submeter a Deus, né? E deixar que realmente Ele haja dentro de nós. E nesse submeter-se a Deus, que a gente tem que realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou, porque Deus sonhou com a nossa vida. Ele sonhou com a gente desde o princípio de tudo, sabe? Ele sempre nos quis. Ele sempre quis realizar na gente alguma obra. E ele fica muito feliz quando ele consegue realizar isso, mas é a gente quem tem que deixar. A gente lembra muito de alguns santos quando a gente fala dos desígnios de Deus. E a gente até já estou em outro vídeo sobre a beata Chiara Lucci. Ela
tornou a dor dela alguma coisa, e não um simples sofrimento, não uma coisa triste. Ela deu valor, ela deu amor, porque ela entendeu que aquilo ia aproximar ela de Deus, e aquilo levou ela pro céu. A gente vai ter que enfrentar muita coisa que a gente nem imagina que a gente vai passar algum dia, mas cabe a nós entender, né? E se a gente não entende, a gente tem que buscar a oração para conseguir compreender realmente. Sim, entendi, Deus, é isso aí que tu tá querendo me dizer há muito tempo e eu não tinha me dado conta. Então, agora sim, agora eu entendo e sim, eu quero entregar tudo que eu tenho pra ti e que tu faça o que tem que fazer na minha vida, né? E a gente tem que descansar com segurança, né? Porque se a gente confiar em Deus, realmente, a gente pode ter a certeza que vai estar tudo seguro, vai estar tudo tranquilo. E a gente falando assim parece que é muito fácil, né? Tá, beleza, show, agora eu vou dizer assim, Deus, faz o que tu quiser, tô de boa, não vou sofrer, não vou ficar triste, não vou chorar, não vou ficar com raiva. Claro que a gente vai, claro que tu vai, todos nós vamos, porque nós somos humanos. Mas isso começa do querer. Não vai ser algo que a gente vai lidar de cara assim e entender. Mas é um desejo que tem que surgir no nosso coração. Deus, eu quero fazer o que tu quer. Porque não é todo dia que tu vai acordar forte e guerreira cristã. Mas sim que tu pode acordar e pedir pra Deus te conceder essa graça de tu conseguir aceitar isso no teu coração, de tu conseguir enfrentar as coisas a partir do jeito e da maneira que Ele quiser. E o mundo, ele nos proporciona muitas coisas, né? Então, a gente tá exposto a vários lugares e que a gente frequenta e que a gente convive pessoas diferentes de todos os lugares. E então, a gente acaba tendo contato muitas vezes com coisas que a gente sabe que não são tão boas e que Deus não queria que a gente estivesse tão próximo, né? E através disso a gente lembra do exemplo de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela aceitou a missão dela e ela cumpriu a missão dela, ela sofreu junto com Jesus. Ela, diante das muitas opções que ela teria de largar tudo aquilo, ela disse não, eu quero passar por isso, porque eu sei que isso vai glorificar a Deus e que isso vai trazer glória para a minha vida também, que isso vai me levar para o céu também. Então fica essa pergunta, né, no nosso coração. Fica essa atitude que a gente tem que tomar, de perguntar para Deus: Senhor, o que tu quer de mim? O que tu quer pra minha vida? O que tu sonhou pra minha vida? Eu quero sonhar junto contigo, porque eu sei que tu pensou em mim com o maior amor do mundo. Eu sei que tu já se entregou por mim com o maior amor do mundo e eu confio no teu amor. Eu confio que tu pode fazer coisas muito maiores do que eu imagino, coisas muito maiores do que eu sonho. Então faz o que tu quiser da minha vida. E é essa posição que a gente tem que se colocar, de se submeter, de se entregar, de confiar e ter muita esperança. E a gente pode pensar que essas provações, elas vêm na hora oportuna, na hora aquela que tu tá ali mais fraquinho, né? Vem pra nos balançar na fé, mas a gente não pode deixar. Se todo dia a gente acordar e a gente tentar falar com Deus, só por tentar falar com Deus, Ele já vai estar ali com a gente, já vai estar ligado. Ó, tá tentando, então tá bom, vai melhorar isso aí, hein? Tem uma frase de São José Maria Escrivá que ele fala: o abandono na vontade de Deus é o segredo para sermos felizes na Terra. E vale lembrar que a esperança é uma virtude teologal, e é ela que responde à aspiração de felicidade que o próprio Deus colocou no nosso coração. Ele fez a gente com um vazio, com algo que precisa ser preenchido, e só pode ser preenchido deles. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos diz: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. E é com ela que a gente batalha todos os dias, porque através da esperança a gente confia e a gente afirma mais uma vez que vale muito a pena os sonhos de Deus. E é isso aí, pessoal. Beijo! Sonhem os sonhos de Deus. E se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem no Facebook, mandem pra todo mundo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!